Graça e paz, amados, vamos juntos hoje estudar a palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre o engajamento feminino no trabalho cristão, baseado em exemplos bíblicos, é claro. Essa é a nossa lição de número 3 e o nosso texto áureo está em Atos 1:14, que diz assim: todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Hoje queremos conhecer, amados, a força missionária das mulheres nas orações, no testemunho, no comprometimento com Jesus de Nazaré. Ainda, queridos, queremos perceber que o primeiro anúncio, você vai perceber nesta lição, o primeiro anúncio ali de Cristo, agora ressuscitado, veio, amados, através de uma mulher, porque Jesus escolheu as mulheres para dizer que ele já havia ressuscitado, e elas assim foram anunciar o que havia visto e ouvido. Amados, como igreja, você pode imaginar assim, a igreja, os lares, a sociedade, sem a presença da liderança feminina? Vamos, assim, falar a respeito nesta lição, amados, baseado ainda nos textos inspirativos de Mateus 27, 55 a 56, diz assim: muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. João 20:18 diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Mateus 28, 5 a 7 diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Amados, quando Jesus esteve aqui na terra, o ministério dele foi também auxiliado pelas mulheres. Ele não tinha só ali os 12 discípulos. Os 12 discípulos foram 12 homens separados, escolhidos, para que pudessem, assim, estar ali recebendo uma orientação. Eles tiveram 3 anos e meio de preparação para que desse continuidade. Mas Jesus não estava só com esses 12. Havia algumas mulheres que auxiliavam o ministério de Jesus. Notemos em Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, que diz assim para nós. Por que em Lucas você não encontra essa passagem em outro local? Porque Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele era um escritor que ele estava fazendo uma pesquisa para um tal Teófilo. E então ele descobriu que havia algumas mulheres que também auxiliavam Jesus com os seus bens. Veja só, Lucas 8, queridos. Versículo 2: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Veja só, queridos,
essas mulheres assim, e aqui diz, cita o nome de Joana, Susana, Maria Madalena, mas diz que havia muitas outras mulheres que estavam ali auxiliando. Este auxílio também era de forma financeira, de forma econômica, amados. E que notícia maravilhosa! Jesus, amados, escolheu as mulheres para assim anunciar que ele havia ressuscitado. Elas viram ali o túmulo vazio, querido. Ele não está aqui, disse o anjo, ressuscitou, como tinha dito. Glória a Deus. Que notícia magnífica, esplêndida, amado. E você, mulher que me ouve, que me assiste neste momento, Deus escolheu você. Veja esta ministração até o final, para você ver o quão o amado Mestre quer nos usar. Louva a Deus, amado, pela vida de homens que valorizam o ministério feminino. A nossa denominação que nasce amados, da Orebrum Missionei, que é o berço da nossa denominação, e John Ogman, ele, amado, sempre ele apoiou o ministério feminino. Este homem incentivou, amado, o espaço das mulheres para trabalhar na escola bíblica, embora muitos ainda não aceitam, amados, condenam assim o ministério feminino. Temos uma base, temos um apoio. Primeiro temos Jesus, que ali tinha as mulheres como apoio para o seu ministério. Temos uma base como denominação, você mulher batista independente, para que você possa desenvolver o trabalho que o Senhor confiou em suas mãos. Por mais que o ministério feminino não é tão aceito hoje, amados, mas eu digo a você, mulher, que me ouve e me assiste, Deus escolheu você. Não dê ouvido àquilo que as pessoas dizem, mas faça, cumpre o chamado pelo qual o Eterno vos chamou. Em nossos dias, queridos, o empoderamento feminino, tem sido muito divulgado. Infelizmente, muitas mulheres, elas buscam esse empoderamento para competir com os homens ou para competir com outras mulheres. O Senhor quer sim que nós nos sintamos seguras naquilo que nós fazemos, queridas. Assim como eu acredito que foi a nossa segunda lição, onde falamos sobre as profissões. E o Senhor, Ele quer sim que nós, queridos, façamos com segurança, com zelo, que nós estejamos assim seguras naquilo que fazemos, que falamos, mas não é para competir com os homens, não é para competir com pessoa, nenhum tipo de pessoa, nem outras mulheres, muito menos com os homens, mas que nós possamos a cada dia fazer com zelo, trabalhar mesmo na obra do Senhor, desenvolver aquilo pelo qual Ele nos chamou. Nessa lição, nós vamos estudar alguns aspectos do engajamento de mulheres no trabalho cristão. Você já imaginou a igreja sem o apoio das mulheres? Você já imaginou uma casa sem a presença feminina? Mulheres, amados, que muitas vezes têm destaque e não recebem aplausos, contudo continuam ali sem desanimar, continuam trabalhando, cuidando, orando, apoiando o ministério, amados, porque nós não queremos aplausos, nós queremos realizar o ID do Senhor, cumprir aquilo pelo qual Ele nos chamou. Nosso primeiro tópico, queridos, mulheres que deixaram exemplos maravilhosos para nós. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de exemplos de mulheres que tiveram muita importância na família e na sociedade que vivem.
não teriam espaço. Amados, não teríamos espaço nesta lição, tempo suficiente para elencar todas as mulheres que assim desenvolveram um papel importante. Mas nós vamos destacar algumas. Temos assim um relato bíblico a respeito de Sara, a mãe das nações. Veja só, Sara, uma mulher estéril, uma mulher que estava ali ao lado do seu esposo, e você percorrendo as páginas da Bíblia, você vai observar, você vai encontrar ali Débora, que foi uma juíza, você vai encontrar Jael, que foi uma mulher guerreira, Esther, aquela rainha que defendeu o seu povo, Rebeca, Ana, Ruth, tantas outras mulheres. Hoje o Senhor conta comigo e com você, mulher, que me assiste neste momento, para continuar esta obra. Amados, a história bíblica ela continua. Nós encontramos Rispa, que ficou sentada cuidando ali os seus filhos mortos, segundo Samuel, capítulo 21, 10, depois você confira. A mulher que salvou uma cidade jogando a cabeça do inimigo pelo muro, segundo Samuel 20 e 22, a viúva que deu água ali e um pequeno bolo ao profeta Elias, 1 Reis 17, 15. Não há espaço, como eu disse, para que possamos falar de todas as mulheres que estão registradas na Bíblia, que fizeram história, e hoje podemos inspirar nessas mulheres. No Novo Testamento, então, nós encontramos Maria, a mãe do nosso Salvador, Isabel, que foi a mãe de João Batista, Dorcas, uma mulher com ações na sociedade maravilhosa. Vamos encontrar Lídia, Marta, Maria Madalena e tantas outras mulheres que seguiam e serviam Jesus. Os evangelhos registram, amados, em muitas ocasiões, Jesus acolhendo mulheres, atendendo o pedido das mulheres, aquela que havia 12 anos que estava enferma, vai até Jesus, toca nas orlas de Jesus, e ela é curada imediatamente da sua enfermidade. João capítulo 4 registra Jesus ali com aquela mulher fazendo um processo de transformação na vida daquela mulher que já havia tido vários maridos, e ela encontra Jesus e tem ali uma transformação no seu caráter, na sua moral. Jesus fez um resgate naquela vida. Graças a Deus, porque na atualidade, hoje, amados, no século 20, no século 21, perdão, olha, eu estou retrocedendo. No século 21, existem mulheres fazendo histórias, trabalhando para Jesus. Algumas com o nome em destaque, outras não têm o seu nome em destaque, estão ali no anonimato, mas eu digo a você, continue trabalhando para Jesus, continue fazendo com zelo, seja no seu lar, com os seus filhos, com dedicação ao esposo, no trabalho, amadas, mas não deixe de falar de Jesus. Amados, a Bíblia está repleta então de exemplos de mulheres que servindo ali ao Senhor com alegria, com disponibilidade. E você, tem disponibilidade para servir ao Senhor? Para estar a serviço do Senhor? Você tem essa disponibilidade ou tem? Eu não tenho tempo. Eu não posso. Amadas, se entregue ao serviço do Reino. Amém? Se entregue. Mulheres cristãs, nós devemos seguir o exemplo dessas mulheres que está registrada na Bíblia Sagrada. Precisamos, amados, seguir, não podemos deixar só lá no passado. Isso foi para Ruth,
Isso foi para Esther, isso foi para Maria Madalena, isso foi para Maria, mãe de Jesus, isso foi para Isabel, isso foi para Ana. Não, isso é para nós hoje, dar continuidade à obra que o Senhor também tem para nós, porque o ID não é só para os homens, mas é para as mulheres também. Mulheres trabalham para o Senhor inestimável. Mulheres, amados, trabalhando para o Senhor. Você tem um valor inestimável, incalculável. Você tem um valor. Olhando novamente para o ministério de Jesus, exemplos que Jesus ele deu valor, o mestre ele deu valor ao trabalho feminino. Ele dava valor às mulheres. Nós precisamos dar mais atenção às mulheres dentro da igreja. Já observaram que a Bíblia, as igrejas, os templos estão mais cheios de mulheres servindo a Deus? Então, amados, as mulheres têm um coração mais sensível, as mulheres estão mais, assim, têm um olhar panorâmico de muitas situações e nós precisamos realizar, amadas, o chamado que o Eterno também nos chamou. Precisamos cuidar da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental, da nossa saúde espiritual. Precisamos cuidar, precisamos zelar disso. Não é somente no mês de outubro, outubro rosa, não é mesmo? Que tem um olhar especial para as mulheres, porque trata-se de um cuidado em relação ao câncer de mama, que pega mais nas mulheres, certo? Que atinge, a palavra é atingir, que atinge mais as mulheres. Então, amados, não podemos deixar isso, só em outubro. Não, queridas, sempre ter um cuidado com a saúde, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. É necessário parar e pensar. Existem mulheres com 2, 3 jornadas de trabalho. Ela tem um trabalho secular, essa mulher também trabalha no seu lar, porque ela precisa ali cuidar das coisas domésticas, dos serviços domésticos. Aí essa mulher também vem e trabalha na igreja, amados. Em muitas ocasiões nós vamos assim ver rostos cansados, mulheres fadigadas, porque estão cansadas dessa jornada, não é mesmo? Muito extensa, essa jornada cansativa, trabalho secular, trabalha no lar, trabalha na igreja, e fica aquele rosto cansado, fica fadigado. Então, você, marido, que também me assiste, me ouve, você precisa ter um olhar diferenciado para sua esposa, ajudar, sim, nos serviços domésticos também, ter um auxílio em relação. Eu digo isso, meu marido me ajuda muito nos serviços domésticos. Então, nós precisamos também, amados, partilhar, fazer uma parceria aí. Algumas, com muito esforço, elas participam das atividades da igreja. Às vezes o esposo não é crente, reclama dessa mulher ir à igreja. Então, é uma luta emocional para essa mulher, fica um processo de divisão na sua mente. Essas mulheres valorosas, nota 1000 para essas mulheres que têm essas jornadas duplas, e mesmo assim elas congregam, elas fazem, elas trabalham na igreja para o Eterno. Amadas, essas mulheres são valorosas, estão firmes e fortes, algumas ajudando seus esposos, amados, oram por suas famílias, cuida do esposo, cuida dos filhos, participam de projetos sociais para ajudar a comunidade. Ainda existe Dorcas, conforme lá Atos capítulo 9, 36, ainda existe Dorcas,
que faz projeto social, que ajuda, que auxilia, assim, que está envolvida na sua comunidade, queridas, fazendo ali, e não é dessa forma, você também está propagando o reino, realizando obras sociais. Vamos olhar para as esposas de pastores, não é mesmo? Vamos ter um olhar para essas mulheres. Muitas vezes são mulheres sem nome. As mulheres de pastores não têm nome, a mulher do pastor, porque nem todas são pastoras, nem todas, alguns não compreendem que nem toda esposa de pastor é pastora, porque às vezes o Senhor não chamou aquela mulher, ela não tem uma habilidade, uma desenvoltura, e algumas denominações querem exigir que ela chegue junto, mas às vezes é aquela mulher tímida, que não consegue, não tem desenvoltura, mas é aquela mulher que vai fazer uma ação social, vai fazer um sopão, ela está lá, ela ajuda a cozinhar, mas ela não é aquela da frente do altar. E muitas denominações não têm esse olhar. Exige muito das esposas de pastores, elas são muito cobradas, tem muitas exigências no ministério, e para essas nós precisamos ter um olhar. Todas têm capacidade, mas às vezes um outro tipo. O Senhor deu outro tipo de capacitação a essas mulheres. Nós precisamos entender que cada um tem uma característica e ministério específico. Cada um tem um ministério específico. Eu até rio quando meu marido ele diz assim, eu queria ser o esposo da pastora. Eu falo, mas o Senhor chamou você também para trabalhar. Não podemos temos que trabalhar juntos. Não devemos haver, amados, comparação e muitas cobranças, sabe? Aquela comparação, mas fulano faz melhor, ciclano não faz tão bem, e já tem um peso, uma carga sobre os ombros dessas mulheres, que são esposas de ministros. Então, nós como igreja, nós precisamos ter um olhar diferente em relação a essas que não têm tanta desenvoltura para o ministério da palavra, mas às vezes elas são aquelas que estão ali pagando preço em oração, que ajuda no sopão, que ajuda em um evento social, amados, ajuda na realização de um chá. Ela não é aquela que é do público, é do microfone, mas ela é aquela que chega, que vai fazendo, sabe? Não é aquele trabalho de destaque, mas é aquele trabalho primordial, é aquele trabalho que, se faltar, faz falta. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para essas mulheres. Deve ser muito triste, deve ser muito difícil, amado, para essas mulheres. Esse excesso de cobrança. A igreja precisa valorizar esse ministério, entender como ela se sente em relação à família, em relação à igreja, em relação à família pastoral. Precisa entender. Quando eu estava grávida, eu acho que da Giovana, que eu passei mais mal, então eu fiquei assim, sem pregar por muito tempo, porque eu tive enjoo da Giovana até o 7º mês. E aí as pessoas diziam, mas pastora, a senhora não está pregando, eu queria ouvir a pregação. Não tem como, só se for vomitar lá em cima do altar, porque era algo involuntário. Eu tive, então até o 7º mês eu tive enjoo, então foi complicado. E sofri essas cobranças, porque eu não estava pregando mais. Então, é algo assim tão pequeno para essas mulheres, para outras mulheres, que passa algo muito maior. A igreja precisa entender e valorizar. Muitas mulheres pedem socorro, muitas esposas de pastores pedem socorro, porque às vezes é uma sobrecarga tão grande, mas tão grande, que as pessoas não compreendem, não entendem. E às vezes não tem com quem partilhar, não tem, porque vai expor a igreja, vai expor o marido, vai expor a família,
e ela não tem, muitas vezes, nem com quem partilhar, nem um ombro para chorar, a não ser o ombro do Todo-Poderoso. Essas mulheres precisam ser compreendidas. Estamos falando de ministério feminino e esposas de pastores estão neste contexto, estão inseridas. Essas mulheres, quero ainda, antes de partir para o terceiro ponto, algumas mulheres, amados, que o Senhor separou para estar auxiliando, destacando no ministério feminino dentro da igreja, o departamento, né, de mulheres, liderando ali outras mulheres. O Senhor tem todo um cuidado especial com essas mulheres e nós precisamos olhar e não só observar, mas ajudar. O que eu posso fazer? O ministério feminino tem sido valorizado na sua igreja? Tem sido valorizado? Algo, amados, que agora a pandemia não passou, a verdade é essa, está aí. E o departamento feminino da nossa igreja tinha dado uma parada e, assim, tem mais ou menos uns 2 meses que retomamos aos cultos presenciais, apenas uma vez na semana, o culto presencial. E o ministério feminino parado, as mulheres muito tímidas, líderes, eu falei, nós precisamos reagir. Vamos, até que Jesus venha, nós precisamos avançar na comunhão, na propagação do Evangelho. A igreja tem mais mulheres e nós precisamos dar continuidade a essa obra. Esse departamento feminino não pode ficar parado. A verdade é essa, queridos. Você já tem 2 semanas que retomou os trabalhos com o departamento feminino. Tem sido uma bênção, glória a Deus por isso. E o Senhor tem abençoado e vai abençoar esse departamento a cada dia, no nome de Jesus. O exemplo do ministério feminino para as próximas gerações. Acreditamos, amados, plenamente que as mulheres cristãs, elas deixarão um legado para as próximas gerações. Nós estamos fazendo história, nós estamos deixando um legado, seja no tratamento do esposo, a forma que você trata o seu esposo, seja na criação dos filhos, no ministério da igreja. Um dos ministérios preciosos é o ministério feminino dentro da igreja, que as mulheres amadas, elas são aquelas que chegam junto mesmo, elas estão ali prontas mesmo para fazer. O ministério feminino vai ao encontro das necessidades no apoio, carinho, na ajuda mútua, há momentos de insegurança, de dúvida, de circunstâncias que causam feridas, diagnósticos de uma doença, uma perda familiar, e aí chega as mulheres da igreja, as mulheres cristãs, o departamento feminino da igreja dando apoio a essas casas, a essas famílias, trazendo uma palavra de conforto, amados, é como passar um bálsamo ali sobre aquela ferida. As mulheres precisam atuar dentro da igreja. Esse é um legado que precisamos deixar às mais jovens, precisamos deixar. Nesse momento, amados, mulheres cristãs estão em ação. Nesse momento que você parou para assistir esse vídeo, existem mulheres cristãs em ação, trabalhando, realizando, amados, seja na comunidade, seja na igreja, amados, na sociedade como um todo, realizando trabalhos para o Senhor. O ministério feminino também atua na parte social da igreja. As mulheres realizam trabalhos, amados, de valor incalculável, usam o tempo disponível, elas são criativas para a realização, seja no evangelismo, seja na oração, queridas, ensinando, realizando um bazar, ajudando ali, ensinando, realizando confraternização, realizando um chá, dia 24 de outubro, o nosso Chá Rosa, nossa 5ª edição do Chá Rosa, queridos, assim,
que é algo que nós fazemos todos os anos na IBI em Cáceres, e nós não podemos parar. Amém? Você, mulher que me ouve, que me assiste, não podemos parar. Precisamos ajudar, levantando fundo para os missionários. Quantas mulheres missionárias estão aí trabalhando para o Senhor, seja auxiliando os maridos, seja às vezes sozinha mesmo. Minha irmã, a missionária Maria, ela foi missionária muitos anos sozinha lá na África, depois que o Senhor preparou um esposo, um companheiro para ela, e ela está lá já há 12 anos realizando a obra missionária do Senhor. Então, queridas, minhas amadas, vocês que me assistem nesse momento, você também, homem que me assiste, você jovem que me assiste, que nós possamos a cada dia trabalhar mais para o eterno. A pergunta é, principalmente para as meninas mais jovens, esse trabalho vai parar ou você vai dar continuidade? Esse ministério vai parar, as mulheres trabalhando, mulheres enganjadas ali, ou você vai dar continuidade? O Eterno conta contigo, o Eterno conta com você. Que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo possa nos instruir, que possamos ter bons exemplos, amados, para dar continuidade ao crescimento do reino. No momento em que, amados, nós estamos passando, não é verdade, nesta pandemia, que já vai aí de março, agora outubro, não podemos reunir muitas vezes, estar assim, o isolamento social forçado, não é mesmo? Então nós estamos passando por um dos piores momentos ali vividos por essa geração. Já houve outras pandemias, sim, em séculos passados, mas essa geração, amados, tem passado assim por um dos piores momentos devido ao isolamento social provocado por este coronavírus. Porém, nós precisamos continuar. Até que Jesus volte, nós precisamos continuar propagando a fé, a esperança e o amor. Continuamos crendo que o nosso ministério fará a diferença nessa geração. Que o Eterno possa te abençoar. Essa foi a nossa lição de hoje, lição de número 3, queridos, o engajamento feminino no trabalho cristão. Senhor, neste momento nós oramos com cada vida que nos assiste, ó Pai. Eu sei que Tu és aquele que tanto capacita o homem quanto capacita a mulher. Por isso nós nos dirigimos a Ti. Muitas mulheres se sentem incapazes, ó Pai, mas que o Senhor possa, ó Pai, fortalecer essas mulheres, capacitar essas mulheres para que elas possam continuar, para que elas possam trabalhar, realizar a Tua obra. Que o Senhor, ó Pai, possa ministrar sobre o coração de cada homem, de cada esposo, para a compreensão que o Senhor também chamou as mulheres. Nós te damos graça, nós te bendizemos. Também oramos, ó Pai, pelas moças, pelas crianças, pelas jovenzinhas, ó Pai, que elas possam dar continuidade no nome de Jesus, seguindo os exemplos para que tanto o da palavra de Deus quanto as mulheres cristãs maduras dessa geração, para que as crianças, para que as jovens possam seguir. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem com outra mulher que precisa ouvir e dar continuidade ao ID de Jesus. Deus abençoe.